Boker Tov, bom dia a você que nos assiste. Eu sou o professor Matheus Andona, aqui da Hart Sion em Belo Horizonte. Bom dia a você que está nos assistindo. Dê uma olhada aqui na tela. Hoje, continuando a história do patriarca Jacó, nós vamos estudar sobre a Parashá Vaishlach, Gênesis 32, 4 ao final do capítulo 36. E o tema do estudo de hoje, baseado na Parashá, é vencendo o medo de ser usado por Deus. Meus irmãos, você pode não perceber, mas um dos maiores medos que o justo tem, não estou falando do ímpio, estou falando de quem serve a Deus. Quem serve a Deus tem medo? Tem. E um dos maiores medos que nós temos é exatamente sermos usados por Deus. Você pode perguntar, Mateus, mas que medo é esse? Medo de ser usado? É, medo de ser usado. E nós temos um exemplo disso na história do patriarca Jacó. Então eu quero que você acompanhe comigo este estudo baseado na Parashá Vaishlach, e a gente vai iniciar essa porção, Gênesis 32, a partir do verso 4, com o encontro, Jacó se preparando para reencontrar com o irmão Esaú, lembrando que Esaú ainda tinha a intenção de matá-lo, então quer dizer, aí você começa a entender a cabeça de Jacó, que além de ser um homem esperto, além de ser um homem astuto, ele viu-se numa situação de desespero. E a Torá nos fala isso, ele ficou angustiado e temeu muito quando os mensageiros que ele havia enviado para apaziguar Esaú, voltaram com a notícia que Esaú também estava subindo ao seu encontro de Seir, com quantos homens? 400. Então ele veio armado, ele veio com seu exército de elite. E aí então Jacó, ele entrega o seu coração a Deus, e dizem os rabinos que foi um momento de transformação na vida de Jacó, e essa transformação preparou para outra transformação, para outra experiência que ele estava prestes a vivenciar, que foi a luta com aquele homem misterioso. Mateus, quem foi esse homem? Meus irmãos, os rabinos têm vastos comentários sobre a natureza desse homem, lá no Ribeiro de Jaboque, que encontra com Jacó. Ele não tem genealogia, ele não tem origem, esse homem aparece ali e luta com Jacó. Parece que o homem queria ir, Jacó não queria deixá-lo ir, e eles lutam durante a noite toda, e no raiar do sol, no raiar da manhã, o homem diz, olha, eu tenho que ir, me deixe ir. E Jacó fala, eu não vou deixá-lo ir enquanto você não me abençoar. E nesse momento, houve uma transformação da natureza de Jacó. E aquele representante de Deus, eu sei que foi uma representação do próprio Deus, porque Jacó diz depois, eu lutei, eu vi Deus face a face. Vi Deus face a face e não morri. E deu o local daquele nome, daquele ribeiro, naquela parte lá de Peniel. Vi Deus panim al panim, face a face. Então, foi um representante ali do Eterno. Os rabinos dizem que foi o anjo de Esaú, mas eu já dei um estudo aqui anteriormente que eu creio que foi uma representação do próprio Mashiach. Eu creio que ele teve um encontro ali com o próprio Mashiach, com uma representação do Mashiach. Mas enfim, você pode pesquisar aí na internet. Mas aí, naquele final ali daquele encontro com aquele homem, Jacó tem o seu nome alterado. E não foi só o nome dele que foi alterado, foi o nome do povo judeu. O povo judeu recebe um nome, pelo qual seria conhecido a partir de então. Dê uma olhada aqui comigo. Nessa Parashá temos um nome dado por Deus ao povo judeu. Qual foi esse nome? Israel. Diga, Israel, baseado na frase do próprio anjo, do próprio mensageiro, do próprio homem que lutou com Jacó. E o homem disse em hebraico o quê? O seu nome será Israel. Vou ler em hebraico da direita para a esquerda. Ki sarita im Elohim ve'im anashim vetuchal. Porque persististe. Diga, persististe. Persististe com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, a raiz do nome Israel é aquele que persiste. Que faz parte da natureza de Jacó também, não faz?
Jacó, olha a história dele, não dá tempo aqui da gente recontar tudo, mas foi uma história difícil. Ele fala isso lá no final da vida para Faraó, lembra? Poucos e maus foram os meus dias comparados com os dos meus pais. Por quê? Foi uma vida difícil, foi uma vida de persistência. Então tem pessoas que falam, o nome Jacó, né? Jacó quer dizer enganador, então é porque ele enganou o irmão, né? Enganou o pai, enganou o tio. Não, meu irmão. E Jacó, como é que ele nasceu? Ele nasceu com a mão onde? No calcanhar, persistindo, lutando pela bênção. Né? Ele luta pela bênção até no final da vida. Então Jacó é aquele que persiste, só que era um homem que persistia e tinha ali a sua força, às vezes esvaída, tinha ali muita dificuldade, persistia com os homens, nem sempre lograva vitória, e aí esse anjo então muda o nome dele, então, vou te dar um nome mais adequado, vou mudar a sua natureza agora, e o nome pelo qual o seu povo, a sua semente vai ser conhecida, o seu nome vai ser Israel, porque você persiste sim, com os homens e com Deus, e eu te dou a vitória. Então aí tem um nome mudado, é aquele que ele persiste, ele não fica sentado esperando a vitória da parte de Deus, ele persiste com homens, ele persiste com Deus, e ele tem a vitória, porque Deus o abençoa, mas não o isenta da responsabilidade de persistir. Persistir, lutar. Yeshua disse, o reino de Deus, desde os dias de João até agora, o reino de Deus é tomado por persistência, violência. E aqueles que persistem, alcançam, tomam posse dele. Então aí nós vimos que a natureza do povo de Israel, a natureza do povo de Deus, a natureza do povo judeu, é uma natureza Israel, é um povo que persiste. É um povo que ao longo da história tem lutado para existir. É um povo que em pleno século 21 luta pelo direito de existir. Luta pelo direito de existir. Luta para ter o direito que outros povos e outras raças possuem. De habitar, de ter seu próprio local, de não ter sua existência ameaçada. É o único país, dizia eu na semana passada, que sofre ameaça de extinção no século 21. Os únicos de mais de 190 países da ONU que sofrem abertamente ameaças contra a sua existência. E ninguém vê protestos a favor de Israel. Pelo contrário, os protestos são a favor dos inimigos de Israel. Os incautos repetem as frases dos inimigos de Israel. Então, quando em pleno século 21 nós temos protestos aí no mundo ocidental, na Europa, nas Américas, aqui no Brasil, onde pessoas com bandeiras de grupos terroristas apregoam o quê? Do rio ao mar vai ser tudo Palestina, eles estão apregoando o quê? O que é hoje do rio ao mar, do rio Jordão ao mar? É Israel. Então, se tudo vai ser um Estado palestino, onde vai o judeu? O que vai acontecer com o judeu que está lá? Então, pregam isso abertamente. Então, é um povo que persiste, faz parte da nossa natureza. Somos um povo persistente. Mas a nossa vitória não está apenas na nossa persistência. Esse é o perigo. Porque por sermos um povo que persiste, somos um povo que luta. Mas a vitória não vem da nossa própria capacitação, mas do eterno que nos capacita. Por isso que o nome é, você luta com os homens e com Deus e logra a vitória. Porque eu sou com você. Então vamos acompanhar aqui esse estudo. Nomes indicam natureza. O nome indica natureza. Nome indica personalidade. Por isso que a gente, nos meios judaicos, a gente não dá um nome à toa. Você não escolhe o nome de uma criança assim. Você viu uma novela, viu interessante lá o ator da novela, vou dar esse nome. Viu lá um ator de Hollywood, né? Meu filho vai chamar Dustin Hoffman. Então põe lá o menino Dustin Hoffman, né? Bruce Willis, eu conheço um Bruce Willis. Mas não, na fé da Bíblia, os nomes são muito importantes, porque o nome reflete a natureza do ser. Então, tanto é que na tradição judaica, a gente só revela o nome depois que a criança nasce. Você sabia disso? A gente não fala o nome da criança antes.
A gente fala o nome depois, claro que a gente planeja e escolhe alguns nomes. Mas só depois que a criança nasce, é que você vai ter a certeza que aquele nome corresponde com a natureza dele. Então é assim que nós fazemos até os dias de hoje, né? Então, por exemplo, nós temos nomes que indicam desejos da parte de Deus. Então, o meu nome, né? Agradeço aos meus pais que me deram o nome de Mateus. O que é Mateus? É um nome hebraico, Matitiarro, Mataná Sheliarro, presente de Deus, dádiva de Deus, né? Matitiarro. Então, são nomes que, meus filhos, Daniel, 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 Deus é o meu Dan, Deus é o meu juiz, Deus é o meu juiz. E o Benjamim, Biniamim, né? Biniamim é filho da força, filho da minha destra, né? Então, nomes são muito significativos. Olha aqui comigo. Os nomes indicam natureza, indica também o quê? A missão. A missão. Quando Daniel foi apresentado aqui, eu orei aqui, não sei se vocês lembram, há 13 anos que eu fiz essa oração aqui com Daniel, com a minha família, eu orei exatamente isso. Pai, que o Senhor, através dele, estabeleça o teu juízo. Foi a minha oração aqui. Então, eu ainda não sei os caminhos que ele vai escolher, eu não sei ainda a sua área de atuação, mas eu sei que o chamado dele faz parte da natureza dele, a começar do nome. Ele é uma pessoa que vai estabelecer o juízo de Deus onde ele estiver. Então, os nomes mostram a nossa natureza e também a nossa missão. Temos, neste nome, Israel, o verdadeiro chamado do povo judeu. Pela obra de Yeshua, não judeus podem e devem compartilhar dessa missão que Deus deu aos descendentes de Jacó, a qual se caracteriza por: qual é a missão de Israel? Qual é a missão do povo judeu? Qual é a sua missão que foi enxertada em Israel através de Yeshua? Persistir. Diga, persistir. Se Israel é o povo que persiste, eu também posso e devo compartilhar dessa missão. Eu também tenho que persistir com Deus e persistir com os homens para implantar o reino de Deus na terra, aproximando as nações a Deus através do compartilhamento das bênçãos de Abraão. Meus irmãos, isso é muito importante. Essa é a natureza que o nome Israel imputa em todo judeu e em todo aquele que foi aproximado a Israel. Você que está me assistindo. Se você crê no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, se você crê no Messias de Israel chamado Yeshua, os apóstolos e os profetas dizem que você foi aproximado a Israel. Você não vira judeu, mas você foi aproximado a Israel e se torna co-herdeiro com eles, não se torna? Então, se você é co-herdeiro, a missão dada a eles também passa a ser a sua. Você se torna um povo, parte do povo persistente. Você é persistente. Você não desiste fácil. Diga amém, meu irmão. E qual é a sua persistência? A sua persistência é persistir com Deus, persistir com os homens, para implantar o reino de Deus na terra. Não é para ir embora, é para implantar o reino de Deus na terra, aproximar as nações de volta a Deus, reverter a maldição de Gênesis 11. Como? Compartilhando as bênçãos de Abraão através de Yeshua ao mundo. Essa é a sua missão, essa é a missão de Israel. Qual é a bênção de Abraão? Gênesis 12, 3. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha que interessante. O chamado do judeu é um chamado que envolve a estrutura familiar. Olha isso. Tem que ter a família. É as famílias que serão abençoadas através do povo judeu, através de Abraão. O que mais? Mateus 11, 12, que eu falei aqui do reino de Deus sendo tomado através da persistência, da insistência. Não vou deixar enquanto você não me abençoar. Tem que lutar pela bênção, meu irmão. Romanos 9, 4, 5, aí está falando as bênçãos de Abraão, literalmente, né? As alianças, a lei, as promessas, o culto, o Messias, são coisas que fazem parte da bênção que Abraão compartilha através de Yeshua. E Gálatas 3, 14, que fala exatamente sobre isso, que
o judeu, quando ele compartilha a bênção de Abraão para as nações, para os gentios, ele está apressando a grande revelação que Deus vai dar sobre Israel, profetizada em Ezequiel 36, que Deus vai derramar sobre o povo judeu um novo espírito, vai derramar água, vai purificá-los, vai dar para eles um novo espírito, vai dar para eles um novo coração, vai tirar o coração de carne, de pedra, vai colocar um coração de carne, vai escrever no coração os mandamentos, para que o povo então possa andar nos estatutos do Eterno e possam ser um com o Eterno novamente. Então essa é a missão do judeu, essa é a missão, sua missão, você que compartilha com os judeus, da natureza de persistir para implantar o reino de Deus na terra. E Yeshua nos ensinou a orar dizendo o quê? Tavo malchutcha, venha a nós o vosso reino. Venha o reino. Como? Como que você traz o reino? Fazendo a vontade do Eterno aqui, como ela é feita nos céus. Quando você cumpre as leis de Deus aqui, você está trazendo uma realidade celeste para a terra. Então assim você traz o reino de Deus à terra, quando você vive aqui, segundo os mandamentos de Deus. Agora aqui, vamos voltar para Jacó. Mesmo tendo se preparado para escapar da vingança do Esaú, Jacó teme não sobreviver a esse reencontro. Por quê? Vou explicar para vocês um detalhe que muita gente não lembra quando lê essa história. Se você ler lá em Gênesis 27, 45, quando Rebeca arquiteta o plano para fugir, para fazer com que Jacó fugisse, o que ela diz para Jacó? Meu filho, vai lá para os meus parentes, vai para lá, porque seu irmão quer te matar. Quando ele já tiver esquecido, essa raiva dele tiver passado, eu vou mandar te chamar, eu vou te trazer de volta. Só que Jacó passa lá 20 anos e tem alguma notícia de Rebeca? Não, zero. Por que ele não teve notícia? Rebeca esqueceu? Não, eu não acho que Rebeca esqueceu. O que aconteceu? O irmão ainda queria matá-lo. Você acha que esse irmão ia deixar passar assim o evento lá? Aquilo marcou a vida dele de uma forma muito drástica. Então, como a gente induz que Rebeca não mandou buscá-lo, é porque o irmão ainda estava querendo matá-lo. Só que não tinha como ele continuar em Harã. Então aí ele temeu. Meu irmão ainda quer me matar. Rebeca, sua mãe, não havia informado nada sobre Esaú, o que significava que ele ainda buscava matá-lo. O Jacó envia presentes, divide o seu grupo, preparando-se para o ataque, e ora a Deus. Então ele tenta apaziguar, ele faz a estratégia, e aí no final ele ora. Essa oração é antes do Jaboque, tá, pessoal? É ele se preparando para o encontro com aquele homem, onde ele viu Deus. E olha a oração de Jacó, fantástica essa oração, olha isso. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de toda a graça, todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, uma mudança da natureza dele. Ele reconhece que tudo aquilo que ele tem veio de Deus. Ele podia ter falado: Senhor, eu tive sonho. Eu tive sonho lá onde o rebanho bebia água, e eu via no sonho as hastes, os feixes, e eu vi o sonho que eu descascava o feixe, aí nascia branco, eu punha lá o feixe, aí deixava de nascer malhado, e com isso o meu rebanho aumentou. Eu trabalhei, eu não recebi nada de graça, trabalhei para o meu tio, trabalhei 7 anos, depois fui enganado, depois trabalhei mais 7 anos, depois trabalhei o quê? Mais para poder ter as minhas coisas, e o meu tio mudou meu salário o quê? 10 vezes. Penei, sofri, e o que tem agora é pelo meu esforço, meu sangue, o meu suor. Ele falou isso? Não. Olha as palavras dele. Eu sou indigno. Ele podia ter falado: ô Senhor, eu mereço, eu estou voltando com muita coisa, mas eu mereci, eu fiz por merecer. Ele não falou isso.
Senhor, eu sou indigno da tua misericórdia, sou indigno da tua fidelidade. Eu atravessei esse ribeiro aqui com um cajado nas mãos, eu estou voltando agora com 2 bandos, graças a ti, o Senhor me deu isso tudo. Eu sei que isso é cumprimento das tuas promessas a mim, mas se o meu irmão me matar, não vai ter adiantado nada o Senhor ter me abençoado até agora. Em outras palavras, isso que ele falou. Porque foi o Senhor que falou que eu tinha que voltar para a terra dos meus pais. Então, Pai, livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo. Aqui, meu irmão, não tenha vergonha de temer, não. Às vezes a gente teme mesmo. Eu o temo, para que não venha ele a matar-me e as mães com os filhos. E o Senhor que me disse, certamente te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Olha isso, pessoal. Ele faz uma oração entregando a sua vida a Deus, pedindo um livramento sobrenatural. Não adiantava mais a sua astúcia. Jacó era um sujeito eloquente, extremamente inteligente, sabia se virar. Se virava muito bem nas situações. Mas nesse momento, nem a sua astúcia, nem a sua sabedoria, nem a sua perspicácia, nada poderia livrá-lo do ímpeto do irmão, do ódio do irmão. Não tinha mais onde buscar nele próprio capacidade para escapar. Não tinha escape, não tinha fuga. Ele entrega o coração a Deus. O Senhor é o meu socorro. O Senhor prometeu que eu ia voltar para cá. Agora, o meu irmão não pode me matar. Livra-me das suas mãos, porque eu tenho medo dele. Ele é mais forte do que eu. Aí ele tem essa oração. Mas o que ele faz depois que ele ora? Ele ainda estava ansioso. Por que eu sei disso? Pelo que ele faz depois da oração. Ele faz uma estratégia. Olha aqui. Porém, Jacó ainda estava ansioso. Ele ainda tinha medo. Ele envia os presentes. Depois envia a família e tudo o que ele tinha. E ele mesmo não cruza o Jaboque. Os rabinos tentam descobrir o que estava acontecendo na mente de Jacó. Será que ele queria fugir? Será que foi apenas uma estratégia? Por que ele quis ficar sozinho ali, de madrugada, naquele riacho? Ele estava ansioso. Eu acho, sinceramente, que ele teve uma crise de pânico. Ele fez aquela oração, o que tinha para ser feito ele fez. E aí chegou no fundo do poço, não tinha mais nada, ele se entregou a Deus, entregou o seu temor a Deus. Imagina aí uma crise de pânico. E sozinho às margens do Jaboque, aí, naquele momento quando ele achava que não tinha mais solução, surge um homem, representante de Deus. E ele luta com esse homem. Chamando para que tivesse, ele luta com o representante do próprio Eterno, clamando para que tivesse a certeza de que conseguiria cumprir o seu chamado. Por que ele luta com o homem? Porque ele viu que o homem era uma representação de Deus. Não viu? Ele viu. Ele viu que o homem era uma representação do próprio Deus. E ele não queria deixar o homem ir embora sem com que o homem o quê? O abençoasse para que ele tivesse a certeza que ele ia conseguir cumprir o seu chamado. Qual foi o verdadeiro medo e temor de Jacó? Não tinha ele tido experiências suficientes com Deus? O que é que faltava para ele? Por que ele precisou daquele encontro? Por que ele não teve essa confiança antes? Será que ele era um covarde? Não. Covarde é uma coisa que ele nunca foi. Mas, homens e mulheres de Deus passam por momentos como esse. E é normal você ter o temor. Às vezes a gente é acometido de temor. Temor da gente não conseguir cumprir a própria missão. Esse foi o medo de Jacó.
Como que eu vou cumprir minha missão? Como que eu vou ser o sucessor das bênçãos, das promessas que Deus deu ao meu avô e meu pai? Quem sou eu? Um fugitivo? Jacó admitiu a sua incapacidade, a sua dependência da bênção do Eterno para carregar a semente da promessa. Esse era o teste final para saber se ele realmente seria digno de ser o patriarca das tribos de Israel, o representante do chamado do seu pai e do seu avô. Se Deus não o abençoasse, ele não estava disposto a encarar Esaú. Se Deus não o abençoasse, ele não estava disposto a ser o sucessor de seu pai e do seu avô. Se Deus não o abençoasse, ele não iria carregar a semente da promessa. Jacó queria ter a certeza que seria Deus que o capacitaria para cumprir o seu chamado. Meus irmãos e irmãs, eu vou falar uma coisa para vocês. Se você não precisa de Deus para exercer o seu chamado, o seu ministério, o seu chamado, o seu ministério não vem de Deus. Se você não depende de Deus para exercer o seu chamado não vem de Deus. Porque todo chamado de Deus incumbe o quê? Uma dependência total dele. A verdade é que no reino, se o escolhido se acha capaz, ele já demonstrou ser incapaz. Os grandes homens de Deus, quando foram chamados para missões importantíssimas, qual foi a resposta deles? Ainda bem que o senhor reconheceu a minha capacidade, estava demorando. Me preparei até hoje exatamente para isso. Graças a Deus o senhor reconheceu aqui, me achou aqui. Graças a Deus. Estou pronto. Vamos lá, estou pronto. Manda vir. Alguém, você tem algum exemplo disso na Bíblia? Irmão, você tem Moisés. Deus aparece para ele na sarça. O que ele diz? Ai, Senhor, manda outro. Sou pesado de língua, sou incapaz. Quem sou eu para libertar o povo de Israel do Egito? Quem sou eu? Deus chama Isaías, Isaías fala, eu sou um homem impuro. Meus lábios são impuros. Como é que eu vou apregoar a mensagem do Eterno? Como é que eu vou subsistir essa revelação? Isaías capítulo 6. Jeremias foi chamado, o que ele responde? Eu não passo de uma criança, como é que eu vou? O servo do Eterno, quando se acha capaz, ele já demonstrou ser incapaz, porque a sua capacidade tem que vir de Deus. Deus usa, a gente constrói o vaso, mas quem enche o vaso é Deus. Você pode construir o vaso que Deus vai usar da forma como Ele quiser. Mas o vaso sem conteúdo não é nada. Temos exemplos na Bíblia de grandes homens que, assim como Jacó, tiveram medo de não serem capazes de cumprirem o chamado, a missão. Moisés, Jonas, lembra de Jonas? Lutou com Deus para poder fugir do seu chamado. Isaías, Jeremias e outros temeram, mas nenhum deles era covarde. Nenhum deles era covarde. Eles apenas atestaram que quando o chamado é de Deus, ele é bem maior do que o próprio homem, não sendo o homem capaz de realizar esse chamado sem a ajuda do próprio Deus. Esse era o medo deles. Medo de não conseguir cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Esse é o maior medo do justo. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. As palavras de Jacó. Moisés, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca, pesado de língua. Isaías, ai de mim, estou perdido,
porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram um rei, o eterno dos exércitos. Ah, Senhor Deus, não sei nem falar, porque não passo de uma criança. Esse é o perfil ideal das pessoas que Deus gosta de usar. Contrariando o rumo do mundo, né? Contrariando o mundo é o quê? A autoestima, é o automerecimento, né? A supervalorização da sua capacitação. O reino de Deus é o contrário. Se o sujeito acha que ele é capaz, ele já não é capaz de trabalhar para Deus, não. Ah, mas o mundo valoriza, tem que ter uma autoestima. Não, ninguém da Bíblia que eu conheço, usado por Deus, teve autoestima. Esse negócio de autoestima é um termo muito complicado. Autoestima é o quê? Você se estima por quê? Não confunda a autoestima com autoconfiança. Autoconfiança é diferente. Autoconfiança, você sabe quem te chamou, você sabe quem te mandou, você sabe quem te sustenta. Então você é confiante que você está ali na força do eterno. Então você tem autoconfiança. Que na verdade nem é uma autoconfiança, é confiança em Deus. Eu me lembro que depois de mais de 15 anos estudando com meu pai, com o Rabino Shulam, eles reuniram e decidiram me ordenar. Nós vamos te ordenar, Rabino. E no mesmo dia que eles me comunicaram, falaram, vai ser no congresso. Nós vamos te ordenar no congresso. E tinha outros candidatos também, né? Que iriam ser ordenados comigo. O pessoal que já estava aqui, fazia parte da liderança. Quando eu fiquei sabendo daquilo, a Tatiane lembra, eu não dormi de noite. Eu não dormi à noite. Eu falei, meu pai e o Shulam estão completamente errados. Eu não tenho a mínima condição de ser ordenado. Nem rabino, nem presbítero, a mínima condição. Eu não quero, falei com a Tatiana, eu não posso ser ordenado. Não tenho condição, não estou preparado, eu não vou conseguir assumir essa responsabilidade, eu não posso ser ordenado. Fiquei inquieto. E aí, quando fui buscar o Shulam no aeroporto, no caminho de volta, eu abri meu coração para ele e falei, olha, por favor, não me ordene. Você pode ordenar os outros, mas não me ordene. Eu não estou preparado, não tenho qualificação, não estou pronto. Falei isso tudo para ele. E ele falou assim, e nesse inteirinho, os outros celebrando, mandando convite para parente, né? Os outros já se prepararam, compraram terno novo, para ordenação, enviaram convite, e eu morrendo de medo. Aí no caminho eu falei com ele, os outros estão prontos, estão lá comprando terno e enviando convite. Eu não quero ser ordenado, eu não posso ser ordenado, não quero ser ordenado. Tal. Aí ele falou assim, não, mas eu não vou ordenar ninguém. Eu não vou ordenar ninguém. Eu falei, mas você já falou com meu pai? Não, ainda não. Deus me acordou numa visão ontem, eu orando, e falou que não é para ordenar ninguém. Aí eu, graças a Deus. Então, quando as pessoas me viam nesse evento, nesse congresso, eu estava assim, eu estava nos ares. Os outros estavam chorando, né, lamentando, mas eu estava assim nos ares. Por quê? E depois foi a mesma coisa, né? E foi até de Deus isso. Hoje eu tenho certeza que foi uma revelação mesmo, que essa ordenação não podia ter sido feita em hipótese alguma. E profeticamente Deus o alertou. E depois, 10 anos depois, né, 7 anos depois, aliás, aí eles me procuraram de novo e perguntaram se eu queria ser ordenado. Eu falei não. Aí perguntaram a Tatiane, você acha que o Mateus está pronto para ser ordenado? Ela falou não. Né? Claro. Falou não. Mas aí eles oraram, conversaram comigo e expuseram, olha, a capacidade vem do Eterno. Então não fique temendo não.
Porque o temor, eu estudo a vida de Jacó, desses homens, é exatamente isso, pessoal. Não é que... O temor é você não ter a certeza que Deus vai ser o seu auxílio. E tem um detalhe aqui, que eu vou falar agora, para a gente encerrar. Quanto mais você se capacita, mais difícil é você depender de Deus. Então, eu não sou uma pessoa leiga. Eu sou uma pessoa com estudo, eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Ainda mais esse assunto, eu gosto de estudar. Eu gosto de ler autores, eu gosto de estar informado, eu gosto de buscar. E para mim é muito mais difícil depender de Deus nesse cenário. Porque eu não posso confiar naquilo que eu sei, eu não posso confiar naquilo que eu aprendi, eu não posso confiar naquilo que eu formei no meu intelecto. Eu tenho que ter a dependência de Deus. Cada sábado que eu subo aqui, eu não posso subir apenas confiando naquilo que eu aprendi, que eu estudei, que eu li. Eu tenho que ter a parcela que vem dos céus e enche o meu vaso para poder passar para vocês. Eu não posso não depender de Deus. E isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil. E aí você tem que persistir. Por isso que a gente luta com Deus. Agora eu entendo por que você luta com Deus. Você se preparou, você leu, você está com tudo na cabeça, mas você não aceita. Não posso subir lá. Tem que ter a parcela divina. Tem que ter a tua mão, Senhor. Eu não posso subir lá. Aí você luta. E você fica inquieto. E eu, enquanto não recebo do Eterno aquilo que Deus tem para cada paraxá, eu não sossego, eu não descanso. Então, isso é um detalhe que... Mas aí você fala assim, Mateus, então não é para a gente se capacitar? Não, você tem que se capacitar. Mas você acabou de falar que se você se capacita, vai ser mais difícil servir a Deus. É exatamente isso. É quem tem dificuldade para servir a Deus é que serve Deus melhor. Quem não tem dificuldade para fazer as coisas, não cresce. Quem enfrenta dificuldade, cresce. Então, até para servir a Deus, você tem que ter dificuldade. Não pode ser muito fácil, não. Você tem que esforçar, você tem que persistir. E você persiste com Deus e com os homens. Quem está entendendo aí? Não sei se vocês... Tem que persistir. Vai aumentar a dificuldade, mas essa dificuldade é bom para o seu relacionamento com Deus. Faz bem. Deixa você em forma espiritualmente. Olha só. Esses homens estavam com medo de não terem sustento de Deus para cumprirem sua missão. Meu irmão, é o maior temor que eu tenho, é Deus tirar a mão e a gente conduzir essa obra aqui na própria capacidade. Esse, eu confesso para você, Mateus, é o meu maior medo no Ensinando Sião. É a gente fazer as coisas na nossa capacidade, não precisar de Deus fazer as coisas. Esse é o meu maior medo. E é o medo que vem de um sentimento de inadequação pessoal. Quem sou eu para liderar o povo judeu? Perguntou Moisés. Quem sou eu para transmitir a palavra de Deus? Perguntaram os profetas. Quem sou eu para estar diante do meu irmão Esaú, sabendo que eu vou continuar a aliança e ele não? Perguntou Jacó. Às vezes, os maiores são os que têm menos autoconfiança, porque sabem o quão imensa é a responsabilidade e quão pequenos se sentem em relação à sua missão, ao seu chamado. Contrariando a ideologia do mundo, os vencedores no reino não se consideram merecedores nem capacitados para cumprir o seu chamado ou a missão. Devemos sim nos preparar, mas jamais podemos achar que o nosso preparo irá diminuir a dependência que nós temos de Deus. Pelo contrário, quanto mais o justo se capacita, mais vigilante ele deve ser e mais difícil será para ele manter a dependência de Deus. Mas é exatamente essa dificuldade, é exatamente essa persistência que vai te aprimorar e vai demonstrar a sua natureza como aquele que persiste com os homens e com Deus e prevalece. Às vezes, nós também somos acometidos com o temor de Jacó. Quem sou eu para representar Deus ao mundo, para ser luz para as nações? Quem sou eu para ser modelo para os outros? Se até gigantes como Jacó, Moisés e Jonas tentaram fugir, quanto mais eu? Quem sou eu para ir contra o mundo e as ideologias do mundo? Olha, pessoal, isso aí.
E é aí que muitas pessoas, com boa intenção, acabam fugindo da missão por dois caminhos. Olha os caminhos alternativos. Você recebeu a missão de persistir, mas a pessoa fala, mas quem sou eu para resistir ao mundo, para resistir o jaz no maligno? Eu ser exemplo para os outros e contra essa corrente ideológica de hoje em dia? Quem sou eu? E aí você vai por um dos dois caminhos trágicos. Quais são? Ou você vai fugir da missão e da responsabilidade, ou você vai sucumbir e se conformar com aquilo que você deveria transformar. É um dos dois. Ou você vai fugir, ou você vai se conformar. E infelizmente, olha aqui, esse é o cenário que a gente tem visto hoje em Israel e nos meios cristãos. É exatamente esse cenário. Ou eu vou fugir, ou eu vou me adequar. Ao invés de fazer frente, ao invés de ser a diferença, ao invés de ser luz, ao invés de lutar, eu vejo isso. Ou você quer fugir, por isso que eu sou tão contra essa doutrina de arrebatamento pré-tribulacionista. Eu acho isso a pior coisa que os cristãos, que os protestantes inventaram. Porque é uma coisa tão desconexa, é uma isenção de responsabilidade tão grande, é um desejo de fuga. No momento que o mundo vai mais precisar, você quer ir embora. No momento que você vai ser mais útil, no momento que você vai ter mais oportunidade de apregoar, de salvar, de abençoar, você quer ir embora. Que egoísmo, que narcisismo. Para mim é isso aí, está fugindo. Está fugindo da responsabilidade. Que doutrina é essa? Que nos momentos de tribulação, de necessidade, você quer ir embora? Quer fugir? Ou, se não quer fugir, é o quê? Conforma. Aí você começa a se adequar. Não, mas tem espaço também para esse, tem espaço para aquilo outro. Porque escolheu o caminho da conformidade. Quer dizer, eu estou me conformando, vou me conformar com isso aqui. É melhor se unir a eles que lutar contra eles. Então não, meu irmão, esse não é o seu chamado. Olhe para mim, o nosso chamado é sermos persistentes para implantar o reino de Deus na terra. E essa persistência tem que ser com Deus, e essa persistência tem que ser com os homens. É os dois. Você vai persistir com Deus pela bênção, e você vai persistir com os homens. É uma luta, a vida do justo é um constante persistir, é o constante, sabe, você insiste além do normal, você vai além, você anda além, você faz além. O que é persistir? Tem a insistência e tem a persistência. Esse prefixo é ir além, fazer mais. Persistir, você tem que insistir além, não pode desistir, porque essa é a nossa natureza. Fique de pé comigo, você vai ler comigo agora essa frase final, você vai declarar comigo, veja, não tenha medo de ser usado por Deus. Diga comigo, não tenha medo de ser diferente, de nadar contra a maré. Leia, assim como Israel, devemos ter a coragem para ser diferente, para desafiar os deuses da nossa época, de sermos fiéis à nossa fé, enquanto procuramos ser bênção para os outros. Deus não apenas luta conosco para nos manter no chamado, Ele também luta por nós. Judeus e aproximados a Israel em Yeshua, têm por pai na fé o homem a quem foi dado o nome de quem luta com Deus e com os homens e vence. A nossa tarefa não é fácil, mas Deus tem fé em nós, mesmo que às vezes não tenhamos fé em nós mesmos. Restauração já, em nome de Yeshua. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.